Então, bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma reunião do Comitê de Riscos do IFTO. Agradeço a presença de todos na nossa reunião. Como de praxe, vamos passar a palavra a todos os membros para que falem suas perspectivas de todo esse processo e logo na sequência a gente dá entrada na pauta. Vamos iniciar com a nossa equipe técnica. Milene, você pode iniciar? Danilo, presta o fone. Então, falar, né, da situação ainda dos casos, Palmas 15, Araguatinhos passando de Palmas, né, Araguaína com casos acima dos 2, tem a questão das subnotificações, né, tem a questão também da falta de testes, só estavam fazendo testes nas pessoas que já tinham falecido e nas pessoas internadas, né? E também naquela questão, só faz teste se você tiver algum conhecido, que você teve um contato com um conhecido. Aí o protocolo do Ministério da Saúde também foi alterado com esse ministro interino que a gente tem. A questão das vacinas, eu passei link no grupo, a Ashla e a Marina, ele explicou bem a questão de quanto tempo demora a vacina ser testada de forma adequada para a população. A gente, no grupo, né, a gente está fazendo os documentos, o Luiz pode ser até mais específico, que ele está fazendo a construção do documento, e a gente tem que se preparar porque tem um apelo muito grande para a questão das aulas particulares, né, começarem, e por outro lado também tem a questão do Enem, né, mas tudo com muita cautela, né, e fazendo um documento bem coeso, bem sucinto, e de preferência abrangendo todo o universo que a gente possa alcançar, né? Desde da preparação de ambientes e tudo mais. O Luiz vai especificar direitinho, porque a ideia da construção por infraestrutura foi excelente, foi dele. E eu deixo agora a palavra com o Luiz, professor. Pode contar, Luiz. Obrigada. Obrigado, Milene. Doutor Edson, bom dia, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu acho que a Milene realmente falou que está sendo a nossa realidade, não mudou ainda da última reunião que a gente conversou sobre essa subnotificação, né? Realmente é um problema sério. Ontem mesmo eu vi uma publicação onde fala da dificuldade de conseguir esses testes no Brasil, né? Acho que isso não é a realidade só do nosso país, mas por ter sido pego de surpresa, apesar de ter começado em outros países ainda no final do ano passado, não foi nosso país não conseguiu atingir aí metas de avaliação com exames de uma população significativa. Com isso, nos deixa triste pelo fato de saber que o número que hoje é relatado como casos positivos ainda é muito maior. Então, o que faz dificultar a nossa perspectiva de quando vai normalizar ou quando a situação vai estar mais, vamos dizer assim, mais calma, né? Com menos riscos de vida. Com isso, os gráficos que a gente tem assistido aí, tem comparado, não foge da realidade atual, tá? E se você for ver o número de leitos que estão sendo ocupados, ainda está um volume muito grande. Então, fica difícil a gente confiar que, se caso tiver algum caso grave na família, a gente vai conseguir algum leito para
para tratamento. Acho que é isso. Se tiver alguma pergunta também. Obrigado, doutor Edson. Luiz Adriano, pode ficar à vontade. Bom dia a todos, gente. Todos já sabem aí, os colegas, doutor Edson e Milene, falaram da questão que a gente está ainda, né, com essa presença de casos, né, e a gente considerando que é uma questão mesmo de saúde pública, a gente não precisa reforçando tudo isso, todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? Eu queria tocar num ponto aqui, a gente mais voltado com a segurança e a percepção nossa, de uma maneira geral, quanto a essas medidas, né, de precaução. Observamos que aqui em Palmas, onde eu estou, por exemplo, o comércio foi reaberto aí de alguns dias para cá, né? E a gente já percebe, andando aqui ou ali, ainda com as sugestões de medidas que foram implementadas e sugeridas pelas autoridades, a gente não observa que isso está sendo seguido à risca. A gente vê muita gente sem utilização de máscaras, a gente vê em alguns pontos, alguns quiosquezinhos, tem uma certa aglomeração, o pessoal está ali para se alimentar, ok, não pode usar máscara, mas ainda assim tem um número grande de gente junto, tem uma certa aglomeração. Então, falta ainda, de uma forma geral, uma cultura de segurança nisso daí. E isso deixa, eu pelo menos sou da área, fico meio apreensivo com isso, porque vai tudo contra o que se está dizendo, o que a ciência está dizendo da necessidade, tudo para garantir uma proteção. Isso tem que ser a partir de todos. Se todos usarem, se todos se engajarem nisso, a proteção será melhor, será mais efetiva, será mais garantida. Ainda que estas máscaras de tecido que a gente está vendo, todo mundo está usando, não sejam consideradas um EPI, de fato, mas é uma barreira mecânica que tem a sua eficiência. Quando dois estão usando, conversando, a proteção em si é muito maior do que se não tivesse nada nesse sentido de proteger. Infelizmente, a gente ainda vê os casos subindo, a gente não começou a observar aquela descensão da curva de ocorrência de casos, então a gente fica apreensivo com essa discussão, não é só a gente aqui do IFTO, os grupos que eu participo de engenheiros de segurança de outros estados, todos estão começando, alguns mais avançados, outros ainda iniciando essas conversas de uma possível retomada, mas está todo mundo na mesma linha de pensamento, não tem muito que diferenciar disso, né? Então, observando, e todos os colegas com que eu vejo têm a mesma percepção de uma maneira geral. É um desafio enorme para a gente, para todos nós, né? Não só a gente da segurança, é para todo mundo, mas temos que contar com o entendimento e a colaboração e participação de todos. A gente vai ter que enfrentar tudo isso todo mundo junto, porque o inimigo é comum e a gente não enxerga ele. Então, a respeito do nosso documento, eu acredito ser mais interessante falar logo na sequência a respeito, tem um ponto de pauta específico. Quanto a essa inicial, eu acho que é por isso daí mesmo que a gente está continuando. Obrigado, Luiz. Herbert, bom dia, seja bem-vindo, pode ficar à vontade. Né? Agora parece que estamos estabilizando, principalmente dentro do estado, o número está ainda crescente, mas ainda vamos dizer que a taxa de infecção, né, que a gente está observando através de alguns cálculos, ela está em torno de 1,1. Uma pessoa que tem Covid passa para vamos dizer, mais uma pessoa e um pouquinho, né?
enquanto que nos outros estados está um pouco mais elevada. Isso tem a ver também com relação ao número de testes, nós demos uma diminuída, mesmo tendo diminuído em número, né, vamos falar assim, em número de testes percebível em alguns dias, mas retornamos na mesma quantidade dessa semana, né, de testagem, em torno de 400, 300 testes dentro do LACEN, né? Mais uns 200 a 300 testes fora do LACEN, observamos que essa taxa está um pouco, vamos dizer assim, está um pouco estabilizada, né? Mas mesmo assim é uma tendência de manutenção, né? E não de diminuição ainda, né? Como o Adriano disse, bastante interessante essa fala dele, porque nos coloca numa situação de ainda necessária, né? Um distanciamento e uma persistência, né? Na vontade de fazer esse distanciamento. Porque a gente vê de vez em quando as pessoas se acomodando, né? E conforme vai se acomodando, acostumando com a rotina, né? Acaba deixando de fazer algumas atividades que auxiliam elas não se contaminarem, né? E é o que a gente vê, né? E pelo que eu observo, até ontem eu fui no posto de saúde para tomar vacina, só hoje que eu consegui tomar a vacina da gripe, né? A gente sai sempre correndo. Eu estava observando, conversando rapidamente com o pessoal lá, que o número de pessoas que procuram as unidades que têm sintomas, síndrome gripal, continua sendo elevada, né? E agora nós estamos com um pouco de aumento também com algumas outras doenças, como a dengue, né? Estou falando isso porque alguns casos de dengue estão ocorrendo, de pessoas que a gente conhece. A pessoa achava que estava com uma doença, está aparecendo outra. Está a zika voltando aí também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a tudo isso, né? Não é somente a Covid nesse momento que está fazendo o estrago na nossa sociedade, né? Então, realmente, acho que o momento é da gente ter cautela, ficar observando os dados que a gente tem para a gente poder tomar as decisões e que não existe uma possibilidade de a gente colocar uma data, igual muita gente está colocando, vai ser setembro. Lembrando que uma das regras que eles estão colocando hoje para que possa retornar às aulas seria ter pelo menos um mês, 28 dias, né, 2 ciclos, com a diminuição do número de casos muito grande, né? Sem uma quantidade muito grande de casos. Em torno aí de uma quantidade de UTIs abaixo de ocupação de termos de leito em termos de 20%, 30%, 40%, né? E uma quantidade de casos diminuindo no mínimo durante um ano, de um mês, e diminuindo muito, exacerbadamente, né? E isso faz com que a gente Temos aí um problema na conexão do Ebert. Travou. Guardar um minutinho, ver se retorna. E realmente travou a conexão do Ebert. Enquanto ele tenta se reconectar e eventualmente retornar à sala, se ele já vai entrar direto aqui. Professor Antônio? Sim, Milene, à vontade. Enquanto ele não chega, eu queria mostrar isso aqui. Isso aqui é uma daquelas
daqueles protetores, né? Só que ele não precisa do... Esse aqui foi comprado, né? Ele não precisa, você dobra aqui, monta ele direitinho, ele não precisa daquela coisa de 3D, né? E ele vem com a borrachinha, né? Para você, depois que monta ele, bonitinho, né? Que é assim, aí depois isso aqui, ele fica assim, entendeu? E custa R$8, mas isso aqui é acetato, já tem um modelo aqui. Então, quem quiser, eu posso disponibilizar o modelo, né, para poder fazer, pra ficar bem mais barato do que usar impressora 3D. Ótimo, ótima informação, Milene. Interessante tentar compartilhar com os colegas, né, para a gente conhecendo as alternativas. O Ebert não retornou ainda, eu vou passar para os diretores de camp, e aí, quando ele retornar, ele pode complementar a fala. Professor Pietro, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Todos me escutam bem? Sim. Sim, tudo certo. Pronto. Aqui no campus a gente continua dando a sequência nas atividades, né, conforme já a portaria colocada aí anteriormente dos trabalhos remotos, temos atendido as demandas. Agora tem me preocupado a situação do município, né? Na última reunião que a gente teve aqui do Comitê de Risco, em Indianópolis tinham 2 casos apenas confirmados, e desses 2 se evoluiu agora para 11 casos, sendo que já teve um óbito também. E o que levou o prefeito, na tarde de ontem, a realizar um novo decreto, já sendo mais firme em relação ao isolamento, reduzindo o horário de funcionamento do comércio, também de proibição de realização de cultos, missas, essas outras atividades também. E atendimento também dos órgãos públicos apenas para 4 horas, só de expediente durante o dia. Então, uma cidade pequena, de 22 mil habitantes, tem evoluído bastante a questão dos casos aqui. E aí isso me deixa bastante preocupado, né? Porque é uma cidade pequena do interior e sem recursos de saúde nenhum, tá? As informações são essas, professor. Obrigado, professor Pietro. Professor Marcelo Terra, pode ficar à vontade. Bom dia, mais uma vez. Estou tentando fazer o telefone funcionar aqui. Bom dia a todos, né? Aqui em Gurupi, a situação continua praticamente na mesma. A gente tem acompanhado a evolução aqui dos casos e tem seguido um padrão, né? O prefeito tem hora que ele proíbe algumas coisas, depois ele quer novamente. Está nessa situação. No campus as coisas estão normalmente, sendo que a partir de segunda-feira nossos professores estão todos de férias. E os técnicos continuam fazendo trabalhos, uma parte home office, outra parte está indo pelo menos um período no campus. Essa é a situação. Obrigado, professor Marcelo. Professor Manuel, fica à vontade. Bom dia a todos. Como o Marcelo falou, no campus também aqui está continuando com o rodízio de alguns servidores, né, fazendo atendimento. Em termos de cidade, se alguns estão acompanhando os boletins epidemiológicos, né, com o início da temporada de praia do Javaé, houve um aumento significativo do número de casos aqui no Formoso, e isso está deixando a comunidade em si, quem tem um pouco mais de senso, preocupado, mas a população está respeitando muito essa questão de isolamento, não. Visto que as imagens que circulam nas redes sociais aqui do município, as beiras do lotada, né? E com muito aglomeração. E o caso do Formoso é o mesmo do Marcelo. A partir do dia 1º, a maioria dos professores entra em férias, mas eu tenho em torno de uns 5, 6 professores que, por ser novo no Instituto, ele ainda não tem direito a férias e vai continuar fazendo os trabalhos remotos, tá? É isso. Obrigado, professor Manuel. Professor Jardel, fica à vontade.
professor Jardel está sem áudio, enquanto ele conecta lá. Professor Edilson, fica à vontade. Bom dia. Bom dia, Edilson, tudo certo? Todo mundo ouvindo aí? Sim, tudo certo. Bom, professor, aqui em Porto a situação está um pouco complicada, porque até o início do mês a gente tinha no máximo 20 casos. Agora aqui já está em mais de 200 e tantos casos em Porto, então o trem chegou pesado agora aqui em Porto e o pessoal não respeita muito não, muita gente sem máscara, o comércio funciona normalmente, parte de manhã e parte à tarde, então que agora está ficando um pouquinho mais complicado. E a gente também fez a distribuição do álcool, né, nas 8 unidades básicas de saúde, nos 2 hospitais que tem aqui municipais e na UPA. E a gente viu que a receptividade nas unidades básicas de saúde na UPA foi muito grande. Os hospitais parece que o pessoal não estava um pouco bem abastecido em relação ao álcool, mas nas unidades de saúde e na UPA, se você vê a alegria do pessoal em receber esse álcool, então eu queria aqui parabenizar a gestão do senhor, junto com a professora Gabriela, corretora de extensão, e todas as 5 unidades que produziram o álcool, e a gente que ajudou de alguma forma com os professores e outros campos também. E essa ação foi muito importante, a gente via na alegria do povo ao receber o álcool nas unidades de saúde, principalmente aquelas do município. Então a gente vê que realmente o FTO fez a diferença de alguma forma para a sociedade de Tocantins. Então a gente fica feliz com isso, pela receptividade que a gente viu. No mais, a gente está atendendo normalmente no campus a parte administrativa, né? Alguns servidores estão indo ao campus, a gente tem recebido muito material que foi empenhado recentemente, mas todo mundo com cuidado, respeitando e atendendo as recomendações do OMS, mas nós estamos aí também em regime de plantão na unidade, atendendo algumas ações urgentes que estão surgindo lá. Mas era isso, a ação do IFTO foi muito bem vista pela sociedade, distribuição do álcool, e Porto Nacional está com a situação crítica em número de casos, disparou ultimamente aí. Essa é a situação aqui em Porto. Obrigado, professor Edilson. Importante ressaltar o trabalho das nossas equipes que atuaram indiretamente na produção desse material. É um trabalho realmente que nos deixou bastante orgulhosos enquanto instituição. Acho que não só nós, gestores, mas toda a comunidade do IFTO, ao perceber a ação, se sentiu orgulhoso de fazer parte dessa instituição. E destacar também que os colegas que atuaram na produção já estão manifestando interesse de continuar atuando e desenvolvendo ainda mais, porque percebem que tem muito mais pessoas necessitando desse nosso apoio. Então, todos eles já se colocaram à disposição, estão prontos para continuarem produzindo se nós conseguirmos aí os insumos. Então, isso demonstra realmente a disponibilidade, a abertura de toda a nossa instituição em dar sua parcela de contribuição nesse momento. Professor Jardel, fica à vontade. Bom dia para todo mundo. Aqui no campus a gente está vivendo um cenário um pouco diferente dos demais, né? Embora a gente tenha férias aí nos próximos dias, mas a demanda de trabalho agora a gente tem canalizado muito para o FIC. Nesse momento a gente está talvez até excedendo muito a carga horária dos servidores naquela locação. Depois a gente vai ter que compensar lá na frente, mas o volume de trabalho nosso aqui está bem grande e com o máximo de servidores empenhados, né? Um pouquinho diferente das outras unidades. Com relação ao que a gente vem fazendo do Covid, a gente agora começa a implementar o projeto em que a gente submeteu, né? Com o auxílio da iniciativa privada. A impressora já foi expedida, chega aqui provavelmente daqui 8 dias úteis, e aí a gente começa a fabricação das máscaras. Num primeiro tomo a gente ia fazer para a Prefeitura Municipal, e depois a gente tem um saldo de umas 100 máscaras que a gente não deu destino ainda, que muito provavelmente vão ficar para o IFTO. Tá? A gente conseguiu adquirir
um volume de filamento bem considerável, que a gente pode já ampliar esse número. Depois acho que pode ser uma estratégia importante para nós. E com relação à cidade, nos preocupa já desde a reunião passada, acho que eu já tinha comentado alguma coisa. A gente já teve alguns casos, mas esses casos já estão curados, graças a Deus, não tivemos nenhum problema. Mas estamos continuando agora com a devida precaução. A gente também tem uma obra, e essa obra também a gente tem solicitado ao responsável da obra para que também tome os devidos cuidados aqui dentro, porque acaba, em algum momento, a gente circulando também lá naquele espaço, e isso é o que a gente tem feito aqui. Tá? A cidade deu uma parada na questão dos testes, né? Aí acho que cai qualquer número. Basicamente, aqui em 30 dias teve um caso, aí todo mundo tem uma suspeita muito grande que a gente não está conseguindo fazer teste, mas esses números parecem ter freados, né? Mas aí sempre fica a pulga atrás da orelha. Esse é o que eu gostaria de contribuir, e um abração para todo mundo. Obrigado, Jardel. Professor Manuel, o senhor quer complementar a informação? Acho que o senhor colocou aqui no chat. E a hora que o Edilson falou aí sobre o álcool, dentro das pessoas que a gente foi fazer a distribuição do álcool, a gente optou em fazer uma distribuição no polo indígena, né? Onde cuida da saúde indígena da Ilha do Bananal, tanto na região da Sandolândia como do Formoso do Araguaia. E aí eu gostaria de informar para vocês que já tem caso de indígena no Formoso do Araguaia com Covid, tá? É uma preocupação. No dia que eu fui levar o álcool lá, tinha uma mobilização muito grande no distrito sanitarista de índios, né? E ontem eles me ligou aqui e falou que realmente já tem confirmação. É isso. Obrigado, professor Manuel. Antes da sequência aos demais diretores, eu vou retomar a palavra para o Ebert, acho que ele já conseguiu se reconectar, para ele dar sequência e concluir a fala dele. Ebert, não compartilhe o seu vídeo e aí a sua conexão vai ficar mais potencializada. Tá? Fica à vontade. Ok. Não é porque a internet aqui caiu e eu estou usando a do celular. Eu havia falado a respeito de como estão retornando em alguns lugares, né? Onde que a taxa caiu caiu bastante em 30 dias, né? Eu não sei se nessa parte vocês ouviram eu falar. Alguém poderia me falar? Sim. Tá. Acompanhei. É que eu não consegui pegar onde que eu parei. Então eu vou já continuar por aí, que eu estava quase já finalizando, que a nossa necessidade de informação é importante, né? Como todos viram, que o número de testes é fundamental para nós conseguirmos, né, ter essa informação em relação à quantidade de casos por dia, né, durante um período extenso de 30 dias, para a gente poder ter uma segurança para o retorno das aulas, né, das atividades em si, acadêmicas também, né. Em relação à atividade administrativa, eu acho que aí cada gestor vai ter que observar muito bem a sua infraestrutura de cada campus para poder determinar ao máximo, né? E também as nossas colocações em relação ao manual que nós vamos fazer. É isso que eu havia colocado, que eu já estava finalizando, né? Eu peço perdão por ter caído a internet, acho que foi na central deles aqui, porque a internet de casa estava funcionando normalmente, mas a central não está rodando. Obrigado. Eu que agradeço, Ebert, pela sua disponibilidade. O Ebert está na chácara, né? Está em função de fazer parte do grupo de risco, está lá recolhido e está buscando participar e contribuir conosco mesmo lá nessas condições. Não, e uma coisa bastante interessante, que acho que a nossa instituição em si, nós temos poucas pessoas que acabaram se contaminando, né? E igual eu tinha falado anteriormente, a gente tem que dar os parabéns para todo mundo do IFTO que está fazendo a sua parte,
consciente e conscientizando as outras pessoas, né? Isso é muito importante. Obrigado. Obrigado, Herbert. Professor Wendel, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Não sei se nossos colegas sabem, hoje o dia amanheceu um pouco mais triste. A nossa colega Beth Toledo, da Unitins, né, irmã do professor Toledo de Campos Palmas, faleceu essa noite. E hoje de manhã está sendo feito o velório, né? E hoje à tarde deve ser o enterro dela. Nosso colega Alisson está lá junto com o Toledo. O momento é de tristeza para os colegas e familiares, né? Que Deus possa estar abençoando ali a família deles e os colegas todos. Com relação aos trabalhos administrativos do campus, estão andando normalmente. Todas as atividades estão sendo feitas de forma remota, né? Exceto alguns casos específicos, quando os servidores precisam estar indo para o campus. Mas está sendo feito tudo sempre com muito cuidado e zelo. E nossos terceirizados também, parte deles estão trabalhando e partes não estão. Começamos essa semana também com a distribuição do álcool gel, foi um momento muito bom e importante para a gente, porque a gente pôde sentir a necessidade, né, das UPAs aqui de Palmas, e a gente pôde ver a alegria também deles recebendo. A gente fez a entrega no hospital infantil, um hospital bem carente aqui em Palmas, né, e o pessoal ficou muito animado e dizendo que quanto mais melhor. Quanto mais a gente puder estar doando para eles, melhor. O sentimento, na verdade, é esse que os colegas estão realmente repassando. O IFTO está realmente de muito parabéns, e toda a equipe, todo o pessoal que está trabalhando, principalmente, né, que está à frente do projeto, disponibilizando seu tempo para estar fazendo mais, né? O mais pela nossa comunidade, pela nossa sociedade. E eles realmente aqui no Campos Palmas têm se esforçado bastante e vem dizendo que se conseguir insumo, eles fazem. E aí nós estamos buscando alternativas também, correndo atrás de ver possíveis parceiros para estar fornecendo material também para a gente estar produzindo mais álcool para distribuir mais aqui também no nosso entorno. Vamos continuar com as entregas, né? E vamos ver, semana que vem começa as férias também docentes e alguns colegas também estão saindo de férias, pessoal administrativo. No mais, eu acho que é isso. No geral, é esse o panorama. Aqui em Palmas, a gente vê a movimentação do pessoal, né? Aumentou bastante depois que teve essa liberação da prefeitura. Vamos ver o resultado disso depois, né? Espero que não sejam catastróficos, mas o sentimento é que o ideal seria ter parado ainda mais algum tempo para ver se continha mais. Tá? No mais é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Wendel. Realmente é uma notícia triste o senhor traz, eu ainda não tinha conhecimento. Leve nosso abraço a toda a comunidade do Campos Palmas, também ao professor Toledo e seus familiares. Professor Flávio Elisiário, à vontade. Bom dia a todos. Estão me escutando? Tá ok, professor? Sim, tudo ok. Obrigado. Fazendo assim, um apanhado aqui do município de Paraíso, né, do contexto geral, na verdade aqui me parece assim, o pessoal já está bem flexível com essa questão, né? A população ela tem se comportado, inclusive até a questão do próprio uso de máscara já está bem prejudicado, assim, né? O pessoal não está utilizando tanto. Apesar que na entrega do álcool em gel, do álcool, né, na verdade, que nós fomos lá no Hospital Regional aqui de Paraíso, nós chegamos lá, um ambiente assim bem pesado, realmente. E a diretora nos colocou que tem um grande número de profissionais da área da saúde aqui de Paraíso, que eles estão afastados. Salvo engano, o Paraíso em unidade de saúde, né, é a segunda no Tocantins, com profissionais de saúde afastados, né. Aí, parando também para falar sobre o álcool, né, então nós fizemos várias distribuições aqui, realmente essa ação, ela está contribuindo, né, nesse combate à Covid e tem levado o nome do IFTO como protagonismo aí bem grande, né. Com relação ao campus, aqui no campus a gente continua com as atividades remotas, fazendo revezamento no gabinete,
E ontem nós tivemos uma reunião com toda a comunidade, né, do campus, todos os servidores, na verdade, e o pessoal assim já começou a externar, já vem aquela discussão, né, uma certa preocupação que a gente vê nos colegas com relação ao retorno ou não, como que se dará agosto, então o pessoal tá naquela incerteza, né, e eu reafirmei a instância, né, que é legítima para fazer essas decisões, que aqui é o comitê, e que, vindo as decisões do comitê, nós executaríamos conforme fosse realizado. Então, os colegas apresentaram essas, né, preocupações aí com relação à questão do retorno. O que eu vejo é que nós já temos que, já foi feito isso na última reunião, já tem a comissão que está, né, pensando nessas questões. O Maguila quer participar da reunião. E eu vejo que a gente tem que já ir pensando, né, realmente as gestões locais também, ir pensando nesse retorno, ir pensando no seu local ali, o que pode ser feito, lógico, com esse alinhamento aí com os profissionais dessa comissão, né, que são preparados para dar esse apoio, essa assessoria para a gente, para os gestores do IFTO. Mas, no geral, é isso. Eu vou parar aqui, porque senão o Maguila não vai parar, não. Um abraço a todos. Obrigado, Flávio. Luiz Adriano, você pediu uma complementação? Pode ficar à vontade. Só para não deixar passar o momento em si, né, foi comentado da importância, continuidade da produção do álcool gel. Eu também entendo que foi bem relevante isso, bem importante. Tranquilamente, já estamos com o know-how disso daí, então ótimo. Mas lembrando que há que se observar bem a segurança dos servidores, do pessoal que está envolvido nessa produção, porque estamos falando de um produto químico, né? Então tem perigo e risco envolvido nisso. Seguir as orientações que a gente passou lá para o professor Bembo, né? E para a equipe fazer isso daí. E não esquecer disso. Não ir no ímpeto de produzir mais, na alegria, sem deixar isso em foco. Não esquecer disso daí. Perfeito, Luiz. Bem lembrado, é importante a gente estar sempre atento aí à questão de segurança dos servidores que já estão se doando a essa produção, mas que eles possam fazer isso em um ambiente seguro. Professora Miriam, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Aqui em Pedro Afonso, na nossa unidade, a gente continuou com o revezamento dos servidores, né? 5, incluindo a mim, e os terceirizados também. Uma parte deles está de férias e a outra parte está trabalhando no período da manhã, com escala reduzida, né? A maioria dos professores aqui, como eu acho que acredito, como das outras unidades, vão entrar de férias nessa segunda-feira. E tinha alguns deles indo aqui no campus, mas acredito que com a situação de entrando de férias vai reduzir também essa frequência aqui no campus. O nosso álcool em gel, ele chegou ontem na nossa unidade e a gente já está organizando a entrega para essa segunda-feira, tá? E a gente vai priorizar as unidades básicas de saúde. A gente aqui em Pedro Afonso tem um hospital regional e nós temos também uma unidade prisional feminina e outros órgãos também públicos, né? E a gente está pretendendo também, já estamos organizando para poder doar não só aqui em Pedro Afonso, mas em outras cidades menores que ficam próximas, que é Tupirama, Bom Jesus, aí outras um pouquinho mais afastadas, que é Santa Maria, Recursolândia, Centenário e Guaraí. Aqui na nossa cidade, conforme o Jardel falou, né, como os testes eles não estão sendo feitos, a sensação que a gente tem é que os casos caíram. Então, por exemplo, se você olhar aqui em Pedro Afonso, não tem nenhum novo caso, mas, por exemplo, hoje mesmo eu acabei de receber uma notícia que uma dos nossos alunos aqui, os pais dela, estão com Covid, suspeita, né? Estão com suspeita. Então, provavelmente não foi ainda confirmado por conta da falta do teste. Então, é uma falsa sensação que não está tendo caso, mas, na verdade, a gente sabe que está tendo. Então, assim, nessa oportunidade, eu aproveito para parabenizar toda a equipe envolvida, não só na produção, como também na distribuição, conforme os colegas estão falando. E essa ação do IFTO é uma ação que realmente está trazendo muito
ponto positivo com relação às ações mesmo, né? Para a gente mostrar para a comunidade que o IFTO não é só ensino, é extensão, é pesquisa, e está sendo muito bem aceito pela população, tá bom? No mais, a gente está tentando ver se minimiza as situações que o próprio isolamento causa, né, com os nossos servidores e nossos estudantes, tentando acompanhar. Mesmo nesse mês de junho, que as aulas foram suspensas, a gente tem buscado acompanhar os alunos, tá bom? Obrigada. Obrigado, professora Miriam. E Omar, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Professor Antônio, com relação à cidade, nós estamos acompanhando, né, aí o boletim informativo da Prefeitura, e os casos de Covid estão aumentando a cada dia, né? Hoje já estamos com 216 casos confirmados e 2 mortes, né? O comportamento das pessoas, como falei na última reunião, na cidade ainda é normal, né? Todas as pessoas utilizam máscara, né? Mas é como assim, como se nada tivesse acontecendo. A gente não percebe tanta preocupação por parte da população, né? Que já está cansada também dessa situação toda. No campus, as atividades seguem normalmente, né? Na segunda-feira, domingo, na verdade, houve uma fatalidade aqui, que foi o caso do aluno que morreu de acidente de moto aqui próximo da cidade. Isso abalou bastante a comunidade. Era um aluno muito próximo aqui dos professores e dos colegas da comunidade, tinha 18 anos, e segunda-feira foi o enterro dele e abalou bastante a comunidade aqui internamente. Hoje chegou os álcool, né, para fazer a distribuição. Passamos ontem à tarde planejando essa logística de distribuição. Vamos fazer hoje à tarde aqui na comunidade, na cidade de Colinas, e na próxima semana nas cidades próximas aqui de Colinas. Quanto ao retorno das aulas, a gente percebe nos grupos uma certa preocupação por parte dos servidores, professores, quando o Estado, o município, São Paulo, Maranhão já anuncia aí os retornos, e fica essa preocupação se o IFTO vai retornar ou não, devido a esses outras entidades estarem retornando, e a preocupação, né, dos servidores quanto a isso, porque o momento não seria de se pensar nesse momento, né. É importante falar que nós estamos ainda no processo eleitoral, né, que foi iniciado, mas paralisado devido a essa situação. Foi colocado, discutido, né, pela comissão eleitoral, essa possibilidade de fazer algumas atividades, né, pela comissão ali de inscrição de candidatos, mas isso, quando foi colocado pela comunidade, ela não foi muito aceita, né, por parte dos servidores, por parte dos professores, porque isso, no momento, não é agora, está se pensando em processo eleitoral. É preferível deixar passar essa situação toda e pensar isso quando a situação estiver regularizada, né. Aí, quanto a isso, é preciso pensar também como é que vai ser feito aí os debates, né, com os protocolos de segurança. Isso já estou falando aí para a comunidade, que isso já está sendo pensado pela reitoria, com o retorno das aulas. Vai ser feito um documento, todo um procedimento aí de protocolo de segurança para manter as pessoas seguras, principalmente com o debate aqui, né, que tem geralmente, né, por tradição, os auditórios são cheios, os pátios são cheios, e com o retorno das aulas, com essa pandemia, isso certamente não será possível, mas com certeza a comissão e aí o pessoal vai estar pensando na melhor forma possível de fazer esse processo, viu? No mais, era isso, e agradeço. Obrigado, Ilmar. Importante destacar que a discussão em torno dos procedimentos, né, de segurança estão sendo conduzidos pelo grupo de trabalho, que o Luiz Adriano já vai trazer para nós como é que está o andamento, quais são as perspectivas. Esse grupo de trabalho está sendo composto por membros desse comitê e outras pessoas que entendeu-se que era importante a inclusão, tá? E as atividades de ensino, elas estão sendo planejadas pelo Fórum de Ensino, tendo como referência as decisões do Comitê de Riscos. Então, uma vez que o Comitê de Riscos entende que não há espaço para retorno das atividades presenciais, o Fórum de Ensino está se planejando
para o retorno das atividades em modo remoto, né, dando sequência às atividades remotas. A partir do momento que o Comitê de Riscos entender que há expectativa de retorno de atividades presenciais, o Fórum de Ensino vai então se planejar para atividades presenciais. Mas é importante a compreensão de que esses procedimentos estão sendo discutidos com a presença de toda a comunidade, uma vez que nessas instâncias se tem a representação de membros de todas as comunidades. Não é algo que está sendo feito pela reitoria. E esse discurso ele é muito importante de ser trabalhado para que não se caracterize que está sendo feito de modo unilateral, até porque não é essa a realidade. Tá? Cristiano, pode ficar à vontade. Cristiano, está sem áudio. Cristiano parece estar com problema no áudio e na conexão dele. Enquanto ele regulariza, vamos dar sequência na pauta. Luiz Adriano, você pode trazer para nós como está o andamento do trabalho da comissão? Fique à vontade. Perfeito, gente. Eu consigo aqui perguntar, Cleito, consigo mostrar um slide aqui para todo mundo ver? Como é que eu faço isso? Só um minuto, eu vou te tornar apresentador. Agora você vai ver que na parte inferior da sua tela, onde tinham 3 ícones, agora tem um quarto. Isso, compartilhar. Pode apertar nele, correto. Todos estão vendo aí, né? Sim, compartilhou. Pois então, gente. Então, o grupo foi formado, né, naquela nossa última reunião, e isso já era um ponto que já havia uma certa preocupação de minha parte. Então, eu tinha já alguns materiais reunidos, e com a formação daquele grupo, outros materiais foram sugeridos, né? Lene contribuiu, sugerindo alguns materiais, e nesse período foram fazendo. Então, nós fizemos uma reunião inicial do grupo para ter um entendimento, ter um norte, ter um direcionamento do que fazer, e ficaram algumas ações para a gente buscar, né, informações. Então, foram montados alguns questionários para saber um status de toda a comunidade acadêmica, entre alunos, terceiros e os próprios servidores, né? Esse questionário já está rodando, já estão aparecendo as respostas disso daí. Foi pensado no sentido de ver qual que é o cenário que a gente teria no possível retorno, buscando com isso identificar aqueles grupos de risco dentro da comunidade do IFTO. Porque esse grupo de risco tem que ter toda uma sistemática diferenciada dos demais. Também foi colocado para a gente fazer um possível levantamento de EPIs, lembrando aqui que essas máscaras de tecido não são consideradas EPIs, mas como estamos numa situação, ela se passa importante e necessária, pois cria-se uma barreira mecânica na disseminação deste vírus, né? E para a gente ter um levantamento do panorama geral, como estamos, enquanto IFTO, diante desta situação. Fizemos uma pesquisa com outras instituições de ensino, né? Temos alguns materiais já elaborados por essas instituições, como eu falei na minha fala inicial. Alguns colegas já estão mais adiantados nesse processo, outros iniciando, então está todo mundo se ajudando, na verdade. Não conseguimos, temos informações de outras IFES, já estamos com uma minuta desse material escrito, ainda não está fechado, porque a gente tem que
consolidar isso dentro do grupo, ainda como uma forma geral, para depois trazer esse material para o comitê, tá? E esse documento foi pensado numa seguinte dinâmica, foi idealizado uma divisão macro, né, em termos assim, de ambientes, onde a gente pensou em dividir todas as nossas unidades, porque são bem diferentes, temos especificidades intrínsecas em cada unidade, então pensamos em fazer a divisão entre ambientes administrativos e de produção, né? Ambientes todos aqueles mais direcionados à questão de ensino, como salas de aula, laboratórios, casos, tudo onde houver a atividade de ensino sendo executado, né? E os ambientes comuns, onde teria maior possibilidade de presença de pessoas, como corredores, pátios, restaurantes, bibliotecas, enfim, onde teremos a possibilidade de maior acúmulo de pessoas. Lógico que o documento, né, está em fase de construção, já com bastante parte, né, já colocada em função das pesquisas e dos materiais que nós obtivemos, tá? As informações que a gente tem estão sendo recolhidas em função desses questionários, podem vir como inserção, um complemento, né, das medidas que forem adotadas, e não é um documento fechado. Depois, com essa abertura, a apresentação e a levada desse documento para o comitê, a gente vai ainda discutir, olhar isso com mais calma e deixar ele mais abrangente, mais coeso e objetivo possível, sendo bem realista, bem que se torne um documento bem exequível, né? E a partir dessa elaboração, então a gente vai para a elaboração de um texto final para a apresentação no comitê, tá? Mais ou menos estamos com esta visão do documento escrito aqui, ó. Temos essa dinâmica, tá? Envolvendo, então, todos aqueles ambientes, né, administrativos, de ensino e ambientes comuns, tá? Onde temos toda uma introdução falando dos casos, para que esse documento, o que se presta, os eixos de ação, lembrando que as medidas que a gente pensou, né, levam em consideração a questão de desinfecção, de sinalização, alguma necessidade de alteração de layout dos ambientes, né, implantação de rotinas administrativas e, obviamente, comunicação, treinamento, orientação, isso não pode deixar de existir. E as ações virão depois atribuídas em cada tipo de ambiente. Nós estamos ainda construindo, mas temos medidas gerais e algumas que serão um pouco mais específicas devido àquele tipo de ambiente, tá? Essa é só uma visão que vocês observarem, mas está caminhando assim, nesse sentido. Então, temos está grandioso, tem em torno de 70 páginas aqui esse documento escrito, mas ainda não está finalizado. Tá? Se algum colega do grupo quiser fazer alguma complementação, que eu possa ter esquecido, acho que é um momento que pode contribuir, pode ajudar para a gente aqui. Eu vou aproveitar esse momento e encaminhar a fala para a Juliana, para ela falar a respeito da pesquisa, como foi feita. Juliana, passando a bola para ti, Juliana. Juliana, pode ficar à vontade, tá sem áudio.
O professor Otaviano está perguntando aí se tem alguma previsão de finalização. Professor, eu acredito, tenho agendado com o grupo aqui um novo encontro para segunda-feira, para a gente já então discutir em cima dessa minuta que está pronta. Né? Acredito que nos próximos dias a gente já consiga fechar esse trabalho e esse documento para levar a apresentação para o comitê. Obrigado, Luiz. O áudio da Juliana está com problemas. Milene, você quer contextualizar a respeito da pesquisa? Vai ter que ser eu mesmo, Juliana. No caso, a pesquisa, né, foi feita pelo Google Docs, tanto de docente como de técnico administrativo e estagiário. Segundo a informação da Juliana anteontem, que ela passou para mim, que ela tem acesso, né, de quantas pessoas já tinham preenchido essa pesquisa, estava em torno de 109. Essa pesquisa ela tem a característica de definir, né, quem é grupo de risco, porque estar em grupo de risco não quer dizer que você vai ter Covid-19, né? E não ter também não significa que você está imune à doença. Estar em grupo de risco, ele implica em ter um prognóstico pior do que as pessoas que não estão nesses grupos. Resumindo, pessoas que estão nos grupos de risco têm maior chance de evoluir para quadros graves da doença. Então, o objetivo desse questionário é justamente poder identificar as comorbidades também, né? Poder identificar e traçar projetos durante o percurso, porque, como eu falei, da questão da vacina, né? A vacina não é para agora, né? Vai demorar um tempo, isso. Então, a gente precisa traçar, fazer essa leitura de que tipo de público que a gente tem para fazer projetos direcionados a esse grupo. Lógico que vai ter um envolvimento maior, porque também os profissionais de saúde existem para isso, né? Para que a gente possa fazer todo esse trabalho de prevenção e de promoção de saúde, né? E fora isso, também justificar perante o MEC essa questão das comorbidades, as questões dos grupos, né? Que a gente tem. Está sendo questionado por alguns professores a questão da discriminação. Todo mundo é grupo de risco? Não, todo mundo é grupo de risco, sim. Mas tem algumas pessoas que têm as comorbidades que é mais acentuado, né? E a gente tem, sim, que ter um cuidado maior com esse público, né? E a pesquisa está acontecendo, a gente deu prazo até o dia 10, talvez tenha, de acordo com o volume, talvez tenha que se estender, mas até para o documento que está sendo construído, a gente precisa de um mínimo, né, de dados para que a gente possa inserir nesse documento, né? O documento está sendo construído em conjunto, né? E está sendo muito minucioso. A gente, com certeza, a gente vai ter, nessa reunião, a gente já vai ter um documento praticamente feito, né? E a gente vai repassar para o comitê de risco fazer a avaliação do documento e fazer as adequações. Já posso passar que existem, sim, procedimentos que a gente já pode falar com a questão dos bebedouros, por favor, senhores gestores, já troquem os bebedouros, né? Botem a torneira, tirem aquele bebedouro de boca. Coisas que a gente já pode até dizer no grupo e tudo, até para adiantar, para não deixar o orçamento lá no final. Mas eu preciso, como eu falei agora na sala, eu preciso saber se o IFTO vai ter orçamento para custear máscaras para alunos. Seriam máscaras caseiras. Por quê? A gente sabe que existe, sim, um custo para isso, só que a gente sabe também que tem aluno que tem pouca condição. E as máscaras, 2 máscaras,
saem caros. Esses alunos vão ter, ou só vão ter quando voltar, porque quando voltar ainda vai ter o resíduo. A gente já falou a respeito da imunidade, que não está certo que tenha a imunidade, né? E já se sabe que o assintomático, ele passa também, o Covid, né? Mas uma quantidade muito pequena, né? Talvez não seja, e pode vir também a questão da segunda onda. A preocupação minha é a questão da máscara, né, e a questão da adequação do espaço físico. Mas esse documento que está sendo construído está sendo bem minucioso, a gente está tentando abranger todos os campos, mas os gestores também vão participar disso. Se a minuta não tiver, que é uma minuta em geral, é só solicitar ao GT um estudo maior sobre o campus, né? Porque, por exemplo, a Araguaína me falaram, né, numa outra que, no caso, só tem, parece que 2 banheiros. Como é que vai ser feito isso? Né? Que é a questão dos aerosóis. Como é que vai ser feito esse controle do uso do vaso sanitário? Porque você dando descarga, tem os aerosóis que podem vir a fazer uma contaminação do espaço físico. Então, isso a gente tem, particularidade, né? A questão da particularidade não vai entrar num documento geral. Aí a gente vai ter que ficar sempre de ajuda para vocês, ok? Só isso. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, Ju. Agora sim, saí e entrei novamente. Sobre a pesquisa, só complementando e respondendo uma pergunta que a Nayara fez aqui no bate-papo, para servidores está sendo por e-mail, para estudantes também vai ser por e-mail, para terceirizados e estagiários, o que a gente está propondo, e aí vou até pedir a colaboração dos diretores, nós vamos estar encaminhando um link de um formulário aberto, é um formulário que não tem a necessidade de ter o e-mail institucional. E aí nós pediríamos a ajuda dos responsáveis pela manutenção, o pessoal ali que é mais próximo dos terceirizados, para, aos poucos, né, lógico que com os cuidados necessários, irem coletando essas informações na própria unidade, através de um computador em que o próprio terceirizado iria adicionar essas informações. E para os estagiários, nós vamos estar pedindo ajuda das unidades de gestão de pessoas para estar encaminhando o e-mail deles pessoal mesmo, para a gente estar disponibilizando o link através desse e-mail. Seriam essas ferramentas que nós utilizaríamos para conseguir mapear os grupos de riscos de terceirizados e de estagiários. Era isso. Ótimo. Obrigado, Juliana, Milene, Luiz. Quero fazer só uma ressalva na fala da Milene. A preocupação do grupo de trabalho, é óbvio que vocês não vão projetar coisas extremamente caras, absurdas de serem adquiridas pela instituição. Acredito que vocês tenham a ciência disso, mas não gostaria que vocês ficassem vinculados à existência ou não de orçamento para o atendimento das exigências. O grupo precisa trabalhar do ponto de vista estritamente técnico, o que é necessário para garantirmos segurança em um eventual retorno presencial a toda a nossa comunidade. Posto isso, próximo passo é entendermos como será ou não possível o IFTO atender a essas exigências, porque me preocupa nós misturarmos as coisas e, eventualmente, por uma falta de orçamento momentânea, nós imputarmos maior risco à nossa comunidade. Então, não vinculem as duas coisas, discutam o que é tecnicamente necessário. Se nós não tivermos condição de implementar, automaticamente não tem como retornarmos às atividades presenciais, mas que a gente não exponha a nossa comunidade a risco por uma falta de orçamento momentâneo. Tá? Eu gostaria de avançar nessa questão, uma vez que, se alguém quiser tirar dúvida, pode ficar à vontade, mas avançando nessa questão, gostaria já de vincular aí uma eventual data para desse trabalho. Eu penso que, pelo que vocês falaram, vocês vão precisar de pelo menos uns 15 dias para avançar e concluir o trabalho. A minha proposição será, então, para que a gente faça a nossa próxima reunião do comitê
dia 29 de julho, já com esse documento fechado, para que a gente já delibere esse documento no comitê. Fala o Danilo também. Podem ficar à vontade. Nayara. Bom dia, pessoal. O Fórum de Ensino tem se reunido com frequência. A nossa última reunião foi dia 23 agora, e nós já estamos trabalhando na elaboração de uma minuta, de uma portaria, exemplo das outras que foram emitidas até então, a respeito de orientações e diretrizes para as áreas de ensino, pesquisa, extensão, assuntos estudantis. Nós fizemos um cronograma interno aqui, junto com o grupo, e aí a nossa perspectiva era de ter essa portaria publicada no dia 29 de julho, né? Entendendo aí que no dia 3 a gente retorna, seja qual for o modelo ou a modalidade de ensino adotada. A gente tem trabalhado algumas possibilidades dentro do documento, né? Ali reforçando o ensino remoto, que a gente tem trabalhado até agora, mas também inserindo possibilidade de ensino híbrido. E aí na verdade, o professor Antônio já faz uma proposição de data. Se for ficar dia 29, a gente vai precisar mexer, então, no nosso planejamento aqui da publicação dessa portaria, que a gente entendeu que publicando a portaria no dia 29, teria um tempo aí para o pessoal se adequar e aí se preparar, e aí a gente voltaria com as atividades no dia 3. A gente tinha uma expectativa que o documento do comitê sairia antes, mas aí em se adequando ou se definindo como data 29 de julho a entrega do documento do comitê, a gente vai precisar de um tempo maior para poder pensar junto com o grupo, né? E aí está sendo, até reitero, esse documento está sendo elaborado por todas as pró-reitorias, os gerentes de ensino, a partir do dia 23, que foi o dia que a gente discutiu ali, a primeira versão da minuta, já levou para as suas comunidades e já estão trabalhando com os coordenadores de curso, no sentido de incrementar, qualificar e ver se o documento atende a tudo que foi discutido nas coordenações, foi e está sendo discutido, né? Então, só dar essa devolutiva para vocês. Nós trabalhamos no dia 23, uma minuta, durante todo o dia 23, a gente trabalhou em torno da minuta. No dia 24, eu devolvi aos gerentes uma versão, já com uma segunda versão, com todas as contribuições do dia anterior, e nas unidades já tem uma minuta sendo discutida a respeito desse assunto. O que a gente tem falado com bastante veemência é que a gente precisa desse documento do comitê para a gente saber que tônica ou quais assuntos e como tratar no documento, que a gente está dependendo dessa discussão. Era só isso, professor. Obrigado, Nayara. Importante essa observação. Então, vou retomar e pedir aí a participação do Luiz Adriano nessa questão. É possível o grupo de trabalho concluir esse documento antes do dia 29, talvez, então, refazendo a proposta, para o dia 22, e aí nós faremos a reunião do Comitê de Riscos no dia 22, daríamos tempo para o Fórum de Ensino ajustar o relatório desse grupo de trabalho com a portaria que eles estão produzindo em tempo de retorno das atividades dia 3. Né? Antônio? Sim, à vontade, Danilo. Só interromper você como... É o seguinte, o Luiz, como chefe imediato dele aqui, ele tem férias marcadas para metade de julho, se não me engano. Então, Luiz, só para levantar essa informação aí para os demais, né, que às vezes esse prazo, pela presença do Luiz, tem que ser antecipado um pouquinho mais. Eu não
Não sei as datas que ele vai estar de férias, né? Porque finalizar esse documento sem ele, aí vai ficar mais difícil para todo mundo. Não, é importante o Luiz opinar. Eu tentei Isso, sugerir o 29, dando um prazo para o trabalho. O quanto não, sim, é porque eu lembrei pronto, é melhor. disso, só para passar a palavra aí para ele, porque às vezes um diazinho a mais a menos atrapalha tudo lá na frente. Okay. Fica à vontade, Luiz. Bom, gente, bem lembrado o Daniel falou, tem essas férias marcadas aí, mas é o seguinte, dado ao que nós temos já de material escrito, né, dado que as informações que a gente pleiteou junto a esses formulários vão ser importantes para ter um entendimento desse retorno, mas a gente não vai conseguir o resultado final dessas informações, talvez nesse tempo hábil, mas são importantes. Eu penso que elas podem ser inseridas através de ações e atividades inseridas nesse documento, assim que a gente tiver essas informações. Mas para fins de todo o comitê, e tendo entendimento, e como a Milene colocou, algumas medidas já podem ser tomadas em função disso, né? Eu acredito que a gente consiga entregar esse documento bem rápido. Até mesmo eu já estava imaginando de entregar essa minuta para o comitê, antes mesmo de eu ter saído de férias, até para estar aqui, para tirando dúvidas e tudo. E não seria também nenhum problema para mim, estando de férias, tirar dúvidas de todo o pessoal, de tudo isso. Isso não seria um problema. Mas, enfim, o que eu penso é a gente, como eu disse, semana que vem a gente já está com um encontro agendado, para já ir discutindo o que já está escrito nesse documento, e aí sim a gente libera essa minuta para todos os componentes desse grupo maior, para ir vendo, como a menina lembrou, as especificidades que tem em cada campus, alguma coisa assim, para a gente ir fazendo essas adequações. Acho que já dá uma visão geral para todos, acho que fomenta essa discussão, mas o grosso mesmo do documento, a gente tem condições de finalizar isso, acredito que num curto espaço de tempo, para permitir, sim, todos esses desdobramentos que virão após esse documento. E aquilo que eu disse, eu não considero isso um documento fechado e estanque, né? Como a gente está enfrentando essa pandemia e ela não vai terminar assim, a gente não sabe quando vai terminar, quando vai ter um retorno, a gente vai convivendo com isso. Então, esse documento pode ir tendo melhorias, né, inserções e adaptações ao longo do tempo. A gente vai partir desse documento e elaborando. Ele não vai ser um documento estanque, é só aquilo e pronto. Eu penso assim, que como gestão, a gente tem que ir melhorando, crescendo e inserindo ações específicas que vão surgindo para termos o melhor alcance, o melhor objetivo dentro disso daí. Tá? Então, eu acredito sim que a gente, num curto espaço de tempo, tenhamos essa minuta pronta para encaminhar, ainda que não tenhamos os resultados dos formulários, mas isso venha contente e a gente faz a inserção dessas informações. Professor, só me permite fazer uma complementação bem rapidinha, só para responder um questionamento do colega? Sim, senhora. O Ebert pergunta, os professores também estão de férias. E aí foi por isso que a gente pensou nesses prazos, porque a gente disponibilizou a minuta no início da semana para os gerentes conduzirem essa discussão enquanto o pessoal ainda não saiu de férias, mas esclarecendo que muito possivelmente e muito certamente terão alterações por conta das recomendações do GT, que o Luiz Adriano está conduzindo, e aí no retorno, lá as unidades começam a voltar das férias a partir do dia 24, 25, e ainda teria no retorno alguns dias para esse documento serem discutidos nas coordenações, antes da reunião do fórum no dia 29, para a gente finalizar o documento e disponibilizar para a comunidade já para preparar para o retorno dia 3. Então, a gente pensou nessa questão das férias de forma que todos possam contribuir mesmo. Okay. Obrigado, Nayara. Só para organizar aqui a sequência, tem professor Flávio Elisiário, Iomar,
e professor Marcelo Terra já solicitando fala. Flávio Elisiário, vontade. Obrigado, professor Antônio. Não, na verdade, eu fui contemplado aí na fala, e o senhor mesmo já colocou essa questão na área também, que é realmente que pegando, nós teremos férias docentes aqui, né? Aí esse retorno, teremos uma última semana de julho, então se a gente conseguisse realmente organizar para a gente ter essa informação ali um pouquinho antes, para a gente utilizar essa última semana ali para o planejamento das ações, sabendo como que será, se será semipresencial, híbrido ou se é todo presencial. Haja vista também que até o próprio Estado aqui, por exemplo, os terceiros anos já estão começando um programa, né, de retorno também. Mas era só isso, foi contemplado. Um abraço. Obrigado, Flávio. E Omar, à vontade. Professor Antônio, somente a título de informação, eu gostaria de falar que o grupo dos bibliotecários, né, aí com a liderança e coordenação da Rosana e da Adriana, que são dos campos Palmas e do campus Gurupi, também já estão há algum tempo já se reunindo, né, o pessoal aí com orientações do CBBI, né, que é a Comissão Brasileira de Biblioteca da Rede Federal, né, com orientações também aí do Suporte Sofia, que está trazendo algumas novidades, né, com relação a esse retorno pós-pandemia. Eles estão elaborando um documento com um protocolo de segurança para as bibliotecas. Então, como está sendo elaborado esse documento também, eu não sei até que ponto esses dois documentos estão alinhados. Então, seria importante fazer essa comunicação aí com os bibliotecários, né, para fazer esse alinhamento, né, desses dois documentos, para não ficar um documento elaborado por aqui e outro documento elaborado pelos bibliotecários. Então, seria importante fazer esse alinhamento, só a título de informação mesmo. Obrigado. Obrigado, Iomar. Professor Marcelo Terra, à vontade. Antônio, a minha preocupação é exatamente com a questão das férias mesmo, porque aqui em Gurupi também nós estamos entrando de férias agora, o pessoal está entrando de férias, e apesar da Nayara estar chamando a atenção para a semana de julho, aí, que teria um espaço para as contribuições, que eu também pensava nisso, mas esse documento que está sendo preparado pelo Luiz Adriano, essa participação vai ficar um pouco prejudicada, né, se for feita agora com essa antecipação. Não sei se não teria como a gente repensar isso aí e colocar naquela proposta que você colocou inicialmente. Obrigado, professor Marcelo. Milene. Oi. Não, porque tem uma coisa que eu gostaria de falar. Como foi falado, né? A questão da biblioteca de um campus que tem uma estrutura, né? E gostaria de fazer um documento a respeito daquela biblioteca. Eu acho que aí fica uma coisa particular. E não cabe, no caso, ao grupo técnico, já dizendo isso, a dizer como é que vai ser a forma de ensino, né? Se é presencial, se não é, e tudo. É lógico que, enquanto a parte técnica que eu faço como membro, né, eu já alerto que não é a condição ideal de ter aulas presenciais, mas isso é uma questão gerencial, é uma questão pedagógica. A gente não pode fazer esse tipo de interferência. A gente vai fazer, sim, um documento de como deve ser feito o mínimo e que os gestores coloquem as outras coisas. Tem campos, por exemplo, que não tem laboratórios de construção civil. Então, para que a gente vai falar sobre um laboratório de construção civil? Entendeu? A gente vai falar num amplo de laboratório, né? Mas a gente não pode ficar especificando também, tipo, a biblioteca do campus Palmas tem uma metragem tal, de outro campus tem uma arquitetura tal. Não dá para ser feito dessa forma. A gente vai fazer um documento generalista e o próprio gestor, se tiver alguma dificuldade, pode procurar até o GT, o grupo que foi formado, e até a comitê de risco, e a gente fazer a instrução
desse campus ou desse gestor, né? Eu vejo por aí. Eu não sei se os meus colegas, porque a gente não discutiu isso ainda, eu não sei se os meus colegas compactuam com essa ideia. Eu pediria a fala do Luiz, né, que é uma pessoa que está bem à frente, e a questão da infraestrutura, ele está bem mais preparado para fazer esse tipo de discussão. É isso mesmo, Milene. Já respondendo, desculpa estar entrando na frente de alguns colegas que pediram fala, mas para não perder o momento, o documento é isso, tem que ter um caráter geral, né, de ações gerais que possam ser aplicadas por todas as unidades, porque cada uma tem a sua especificidade, tamanhos, algumas situações intrínsecas à unidade. Então, a construção desse documento fica assim. E esse tipo de situação vem até reforçar essa ideia de o quanto antes a gente passar essa minuta para o comitê aqui, para justamente pegar o feedback de algumas coisas para a gente ajustar e chegar lá no final com um documento mais executível possível, né? E os desdobramentos, como fazer a aplicação depois em cada unidade, aí a unidade vai ver como a melhor forma de implementar aquelas ações. A gente não tem como daqui esse grupo de trabalho fazer esse documento. O que a gente fala em segurança, a gente tem a situação ótima. Ok, isso é bom, eu queria que todo mundo a gente pudesse conseguir isso, mas a gente não vai conseguir. Então, o quão bom a gente pode ser? A gente tem que ter essa visão. A gente não vai conseguir atingir o ótimo, mas a gente vai chegar o mais próximo possível disso. Então, a construção desse documento tem que seguir essa linha, por isso, diversas pessoas, vários olhares, né? A gente parte desse documento que está rascunhado e agora vamos discutir em cima dele, já ir refinando, lapidando para melhorar, e depois abrir para esse comitê, que é um grupo maior, mais visões, para a gente ir melhorando e construindo isso de forma mais coesa e termos um resultado final melhor, da melhor forma possível. É isso. Obrigado, Luiz. Herbert, fique à vontade. Bem, um questionamento que veio aqui na hora que falaram em trabalho híbrido, né, ensino híbrido, veio alguns questionamentos de dúvida em relação à carga horária de professor. Como professor, eu estou pensando aqui agora, né? Não só como um técnico da área de saúde, mas pensando como professor. E onde a grande maioria dos professores tem uma carga horária grande lá no campus de Araguaína, né? E ele tem já um número de turmas muito grande, né? Vamos dizer que tem professores com 19, 20 horas específicas para uma determinada disciplina ou para várias disciplinas, tendo 12, 15 diários. Eu sei que é complicado, né? Mas vamos pensar também que quando a gente coloca no híbrido, tendo atividade física local também, a pessoa tem que preparar em 2 locais, e nós vamos ter um número pequeno de alunos dentro de sala de aula, que as nossas salas são pequenas também. Talvez a gente tenha 30% de alunos, né, nas salas de aulas, tendo que repetir 3 vezes a mesma aula para a gente poder concluir uma certa quantidade de conteúdo com esse grupo, né, ou trabalhar algumas habilidades com esse grupo. E então é só um questionamento para a gente começar a pensar também que como alguns professores, estou colocando alguns professores porque não são todos, né? Alguns professores têm uma carga muito elevada, vai ter uma certa dificuldade em conseguir fazer essa parte do híbrido. Então, eu acho que, colocando aqui, eu acho que eu vou até pontuar, creio que ter possibilidades seria muito importante de ter o híbrido para algumas situações. E algumas não caberá o híbrido. Então, a gente não pode fixar pontualmente, vai depender de cada infraestrutura. Igualzinho vai depender também essa parte da estruturação, né, para o retorno das atividades em cada campus. Tem campus que vai poder trabalhar com maior número de pessoas por causa do espaço que tem campus com menor número de pessoas, né? Eu estava até pensando aqui agora,
se a gente for colocar o distanciamento social para os alunos, né, em alguns campos, a área de pátio é pequena em alguns, outras são enormes, então dá para poder trabalhar com um número maior de alunos, né? Então tudo isso vai influenciar. E é uma das formas da gente poder também pensar. Eu acho que o documento que se criar, eu acho que até não precisa ficar totalmente fixado em cima do que vem a ser o documento do grupo de trabalho, né? Ele pode ser norteador, mas ele não pode ser fixador de um único tipo de ação. Eu acho que até mesmo independe, né? Algumas colocações desse documento da reitoria de ensino em relação ao que o grupo de trabalho for colocar, porque a gente vai colocar nesse documento do grupo de trabalho coisas amplas, né, que pode ser colocado em todas as unidades. Agora, cada unidade vai depender de como ele vai atuar conforme a sua necessidade, né? Eu estou colocando isso, por exemplo, o Campus de Araguaína tem um pátio que é pequeno. Se eu colocar todos os alunos ali, não dá distanciamento social. Se eu colocar 30% dos alunos, talvez não dê distanciamento social, né? Então é isso que eu tô colocando. Eu acho que o documento norteador do ensino, acho que vai até depender do que esse nosso documento coloca, né? Então por isso que eu estou colocando aqui, Nayara, essa situação, porque cada campus vai ter que averiguar realmente qual é o nível de infraestrutura que ele tem para poder executar as ações, né? Então eu coloquei do professor, coloquei da situação, acho que é um documento norteador, vai ter que deixar um pouco aberto também, tá? Eu só coloquei isso, Nayara, para a gente poder ter uma certa noção, porque a infraestrutura do campus de Araguaína hoje, ela é muito precária em relação aos outros campos. Estou colocando isso porque nós necessitamos mais espaço lá, né? Eu estou até colocando aqui uma situação que o campus realmente deixa a desejar nessa parte, né? A gente não tem o espaço físico adequado para poder fazer todas as atividades que a gente gostaria de fazer, né? E também, com relação à pandemia, já mostra isso, que a nossa condição é bem inferior à dos outros campos em relação a espaço físico, para poder ter esse distanciamento necessário para os alunos retornarem, né? Então, eu quis colocar essa fala só para a gente poder ver que os documentos norteadores não são pré-fixados de atividades, né? Eu acho que eles são necessários aí para a gente poder colocar uma situação real para cada local, né? Eu até faço essa pergunta para a Nayara nos auxiliar, né? Nessa ansiedade, porque a gente fica muito ansioso nessa época, né? E eu tenho essa ansiedade nesse instante também. Tá, só para a gente organizar as coisas. Não vamos confundir um processo com o outro, tá, Herbert? Vejo que o documento que está sendo tratado, o documento que vocês estão produzindo nesse grupo de trabalho, ele vai trazer do ponto de vista técnico, melhor dizendo, o que assegura o que garante, né, a segurança das pessoas no ambiente institucional. Ponto. Como, a partir dessas recomendações de segurança, a área de ensino vai se portar, como a área de pesquisa, de extensão e administrativo vai se portar, aí é um outro momento. Não vai estar consignado no documento que vocês estão produzindo se vai ser ensino híbrido, se é presencial, se é à distância. Não é isso que vocês estão tratando nesse documento. Agora, há necessidade de nós termos essas orientações estabelecidas antes da área do ensino definir como será o ensino híbrido, por exemplo, ou como será o ensino remoto, ou como será o ensino presencial, para que a gente tenha a certeza de que um documento não vá chocar com o outro, tá? Então, é por isso a necessidade da precedência na conclusão desses trabalhos, só para evitar um retrabalho institucional. Imagina se num dia a gente publica um documento da área do ensino dizendo que é para fazer de uma forma, no outro dia é publicado o documento do Comitê de Riscos dizendo que para garantir segurança tem que se trabalhar de outra forma. Então, a instituição não está dando um norte único para a sua comunidade, isso traz mais insegurança ainda nesse momento. Então é nessa preocupação que a gente precisa ter
essa precedência na documentação. Quanto à questão dos professores, fique bastante tranquilo. O Fórum de Ensino tem trabalhado buscando as perspectivas, mas sempre respeitando as cargas horárias mínimas e máximas de trabalho de todos os servidores, buscando observar os ambientes institucionais, tudo isso tem sido observado. Então, não se cogita alternativas onde o professor vai ser exposto a uma carga horária acima daquilo que ele tem o dever de cumprir semanalmente, né? Agora, como é que vai se fechar essa conta? Aí é o desafio que o Fórum de Ensino está tendo para propor essas alternativas. Mas, como não tem nada fechado ainda, é muita antecipação a gente começar a publicizar quais são os caminhos que estão sendo trabalhados. Milene, quer complementar para a gente já tentar avançar e fechar essa questão? À vontade. Ok. Só como sugestão, tem que se pensar na área de ensino em relação aos casos que estão acontecendo. Não adianta, de repente, botar um ensino híbrido, de repente, num campus que tem pouquíssimos casos. Então, eu faço uma sugestão aí que se monte depois, ou esse comitê continue atuando até que esse vírus tenha uma vacina, para que a gente possa fazer essas adequações também, porque não é uma coisa fixa, né? Às vezes se coloca, não, vou colocar como ensino híbrido, e o número de casos aumenta demais, e tem a questão de transporte de aluno, questão de transporte de servidor, e fica perigoso. Então, quer dizer, isso também tem que ser uma coisa vista para adiante, né? Por exemplo, dando um exemplo, Araguaína com 53 mortes, 3.608 casos. Araguaína, agora, no momento atual, se fosse para voltar no ensino híbrido, não seria recomendado, né? Talvez só estágio, talvez pensar um ensino como uma coisa que vai acompanhar esse estudo de casos, né? E, ao mesmo tempo, fazer a adequação disso. Não fazer uma coisa fixa. Não é um calendário escolar, como tem a justificativa até do MEC, da questão do ensino, né, remoto. Tem que se acompanhar o número de casos. A gente pode ficar, enquanto parte técnica, dando apoio, né, instruindo, olha, está assim, o pico chegou nesse, está um platô, ver cada situação de cada unidade, entendeu? E passar isso para o gestor tomar a decisão mediante as diretrizes da área de ensino. É só uma sugestão. Obrigado, Milene. O trabalho está sendo conduzido nessa perspectiva, tá? Não são nenhuma alternativa engessada ou definições que não venham a acompanhar a dinâmica da evolução do enfrentamento da pandemia. Luiz, pelo que você coloca, é possível, então, provavelmente já na próxima semana ou antes do dia 15, nós termos esse documento disponibilizado para o comitê, né, ter conhecimento, poder fazer suas análises e contribuições. Então, como você vai ter a reunião no pessoal na próxima semana, não sei se você quer precisar já agora essa data ou se você aguarda a reunião de segunda-feira para nos dar essa estimativa de data de entrega desse material, para que aí as outras áreas já possam se organizar também. Tá? O que você prefere? Professor Antônio, eu prefiro esperar a conversa com o grupo na segunda-feira, aí a gente vai ter uma visão melhor e eu encaminho no grupo do WhatsApp do comitê, então, uma sugestão de data para encaminhar o documento para o comitê. Acho que fica mais coerente dessa forma. Ok, agradeço. Mas já tendo a perspectiva de que isso vai se dar em um período bem anterior ao dia 29, em condições da área de ensino se organizar conforme estava inicialmente previsto. Correto? A intenção seria esta.
Ótimo, Luiz. Obrigado pela colaboração. Alguma outra contribuição sobre esse tema? E aí a gente já, se não houver, a gente já fecha. Ok, então, não tendo manifestação, a gente fica acertado dessa forma. Próximo ponto de pauta é justamente a nossa deliberação quanto à prorrogação das atividades remotas. E aí estamos falando de todos os âmbitos administrativo e acadêmico no IFTO, uma vez que a portaria atual ela tem vigência até o dia 30 deste mês, né? Colegas todos da área técnica já falaram, os diretores também se manifestaram. Eu não havia citado ainda, mas a doutora Marcele, em comunicação conosco, ela manifestou também a posição favorável à prorrogação dessas atividades remotas, uma vez que ela não vislumbra condições seguras para o retorno presencial. Faço, então, a proposição para nós prorrogarmos por mais 30 dias as atividades remotas no IFTO, né, tanto no âmbito administrativo quanto acadêmico. Se alguém quiser fazer alguma consideração diferente disso, pode ficar à vontade. Não havendo, a gente já abre a votação. Ok? Nenhuma manifestação em contrário, então coloco a votação a prorrogação das atividades remotas do IFTO por mais 30 dias a partir do dia 30 de junho. Favoráveis, por favor, manifestem com sim. Contrários, não podem votar. Agradeço a todos pela votação. Então, por unanimidade, nós vamos prorrogar a suspensão das atividades presenciais, dando aí mais 30 dias de atividades remotas no IFTO. Lembro aos colegas, semana que vem o Luiz Adriano, juntamente com o grupo de trabalho, vai nos informar prazo em que eles vão conseguir nos entregar o relatório. Uma vez que a gente tem essa definição, o relatório seja repassado a todos, nós vamos agendar a próxima reunião do comitê para aí deliberarmos sobre o relatório desse grupo, ok? Então, num primeiro momento, a gente fica em aberto a agenda, aguardando a manifestação do grupo de trabalho. Mais algum assunto a ser tratado?